Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas vocês vão assistir esse vídeo. Primeiramente, me desculpar pela demora na atualização do canal, mas é porque tive problemas de prova, problemas de trabalho e ficou com uma certa falta de tempo aí para isso, né? Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Meu nome é Fábio Lemos, do canal Objetivamente. Vamos analisar aqui agora o edital do CEDERJ, tá? Apenas uma análise bem superficial, bem básica, para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Isso aí de forma alguma substitui a leitura do edital, até porque eu estou me baseando aqui no edital de 2019.2, né? Do segundo semestre de 2019, não quando vocês forem fazer a prova, obviamente, vai ser outro edital em que, embora as regras não mudem muito, quer dizer, praticamente não mudam nada, né? Basicamente é apenas as datas. Mas sei lá, né? Vocês têm que prestar muita atenção porque é ele que regula, enfim, a forma como vai se processar o vestibular, né? Bom, não preciso dizer isso que vocês já estão careca de saber, né? Bom, vamos lá. Essa análise ela vai ser focada sempre na graduação de História, porque é a que eu curso, né? E é a que eu tenho mais conhecimento, tá? Então, se você for fazer Biologia, Matemática, Turismo, etc., vocês têm que, né, tem que procurar. As regras gerais não mudam, né? Mas tem algumas especificidades para cada matéria, para cada instituição, né? Não são todas as instituições que... Nós vamos, inclusive, ver isso no edital. Não são todas as instituições que aplicam todos os cursos, eles são distribuídos, tá? Então vamos lá. Primeira parte do nosso edital, né, do concurso, nenhuma novidade, a não ser o fato de você, do candidato, né, ter concluído o ensino médio até a data da matrícula. Ele pode ainda fazer o vestibular, prestar o vestibular enquanto não sai a formatura dele, enquanto ele ainda está até cursando, desde que no momento da matrícula ele já esteja formado, tá? E é bom lembrar também que desde 2009 não é possível a um candidato ocupar duas vagas em instituições diferentes de graduação do ensino público, tá? Você não pode fazer, por exemplo, o Cefet à noite e a UERJ de manhã, por exemplo. Mesmo que os horários sejam compatíveis, isso não pode. É vedado desde 2009 por conta da Lei Federal 2089. Que é bom, né, gente? Porque, assim, o ensino tá tão... A educação no país, né, atualmente, ela é tão depreciada, quer dizer, atualmente não, né? Desde 1500 que a educação no Brasil não é valorizada, não há investimento nela, os governos veem isso como um mero gasto e não um investimento, então, no fim, essas vagas, elas são tão poucas que elas têm que ser disponibilizadas para o maior número possível de pessoas. Então é justo, eu acho essa lei positiva, tá? Quem quiser duas graduações, bom, faça como eu, se forme primeiro em uma e depois curse a outra, tá ok? Vamos lá, também o acesso aos tutores e coordenadores do CEDERJ também é restringido aqui para evitar, né, qualquer tipo de dúvida em relação a favorecimento, etc, né? Vamos lá. Item 2, né? Item 2.1 das vagas, né? Aqui temos o quantitativo de vagas. Como vocês podem ver, há um bom número delas. São mais de 7 mil vagas, isso em 2019-2, sempre lembrando. Porém, essa ideia ela é um pouco enganosa, como nós vamos ver mais adiante, tá? História tem um total de 200 vagas. A graduação em segurança pública, essa é outra informação importante também, ela é exclusiva para profissionais da ativa das forças de segurança, né? PM, bombeiro, etc. Fora isso, não há nenhum outro tipo de restrição, né? Todos os cursos estão abertos a qualquer pessoa que preencha os requisitos, né? No caso, né, formação já ter concluído o ensino médio, basicamente isso, né? Acho que não tem nenhum outro tipo de restrição, não, além da conclusão do ensino médio. No quadro do item 2.4, nós podemos ver as vagas distribuídas por instituições. É aqui que entra aquilo que eu falei ali em cima, que não são todas as faculdades que têm todos os cursos, tá? Desse modo, nós podemos observar que História só tem na Unirio, enquanto Biologia está presente em 3 instituições, o ENF, o UERJ e o UFRJ.
Aqui vai descendo aqui devagarzinho, vocês vão vendo a distribuição das regras e na última coluna, a distribuição das vagas e na última coluna o total. Lá no finalzão vocês vão ver o quantitativo geral de vagas, aquelas 7.000 e poucas que eu falei com vocês, tá? Lembra quando eu disse que esse quantitativo de vagas era um pouco enganoso? Então, essas 200 vagas de história, quando distribuídas pelos polos, ficam bem reduzidas, pois vocês, no ato da inscrição, vocês têm que optar por qual polo pretendem concorrer. Não é possível você, por exemplo, são 200 vagas de história, eu estou concorrendo a uma delas, e dependendo de que polo cair, eu vou para lá. Não, não é assim que funciona. Você, no ato da inscrição, você tem que escolher o polo para o qual você pretende. Isso é importante porque, assim, força a pessoa já a tomar uma decisão, né? Porque o curso, apesar de ser à distância, as provas, elas são presenciais. Então, já pensou você ter que sair aqui do Rio para ir para Resende para fazer uma prova? Num sábado e num domingo, seguidos. E depois no outro sábado e domingo também ir para, conforme eu expliquei lá no primeiro vídeo, né? Ter que ir para Resende ou ia ter que ir para, sei lá, para Magé para fazer prova. Pode fazer no início, mas depois você vai acabar desistindo e vai, no fim, ter ocupado uma vaga que era para outra pessoa, lembra? Eu falei ali alguns momentos atrás que o objetivo é justamente atender o maior número possível de pessoas. No caso, por exemplo, de história, né, essas 200 vagas são distribuídas em 5 polos, tá? Cantagalo, Caxias, Miguel Pereira, Piraí e Resende, resultando, então, em apenas 40 vagas por polo. Outras cadeiras podem estar disponíveis em polos diferentes, obviamente, como eu já falei, né? E ter, obviamente, também, por conta disso, um número maior de vagas. Mas, basicamente, é isso aí. Para cursar História, no fim, você só está concorrendo mesmo a 40 vagas, dessas 200 disponíveis. Tem uma observação a fazer, mas vamos fazer isso aí lá um pouquinho mais para frente, tá? É importante vocês observarem que ao final desse quadro de vagas, desse quadro de vagas distribuídas por instituição, cada instituição tem suas regras específicas de preenchimento dessas vagas, tá? No caso da Unirio, que é esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês, existem 3 categorias: Enem Ação Afirmativa, Enem Ampla Concorrência e Professores. Se vocês não se encaixam em nenhuma dessas 3 categorias, e os requisitos estão aí no edital, é só vocês lerem mais para frente, vocês vão concorrer nas vagas de ampla concorrência. A opção é feita também no momento da inscrição. Então, se você vai usar a sua prova do Enem, ou melhor, deixa isso para depois, vamos falar agora vamos dar um outro exemplo aqui. Se você for professor e quiser se inscrever para uma outra graduação, você pode optar pelas vagas destinadas a professor e concorrer a uma dessas 8 que são reservadas para ele, conforme vocês vão ver aqui no quadro, tá? Mas se você não quiser, esse mesmo professor, se não quiser, ele pode concorrer às vagas sem essa especificidade, no caso, as vagas de ampla concorrência, que são 17. Aí cabe a você na hora de escolher negro, pardo, índio, tem instituição que é sobre alunos oriundos da rede pública de ensino. Cada faculdade tem o seu. Então, quando você for fazer a sua inscrição, você tem que observar também as regras disponíveis para essa instituição, tá? Então, vai fazer na UERJ, segue um determinado de regras. As regras, normalmente, elas são bem parecidas, mas algumas têm pontos mais específicos que outros. O UFRJ, por exemplo, tem parte do edital que é dedicado só para ela, porque ela tem umas regras específicas dela mesma, tá bom? Após os quadros de vagas, temos o detalhamento da distribuição, né? Vocês precisam ler apenas as regras relativas à faculdade que vão se inscrever. Cada grupo de faculdades tem regras diferentes, então eles aglutinam aí, por exemplo, o UERJ, Unirio, o UERJ e o ENF. As regras são essas aqui, porque elas partilham esse mesmo regramento. E depois eles só mencionam algumas exceções. A UFRJ tem praticamente uma categoria só para ela, porque ela é a que tem mais detalhes diferentes para serem observados, tá? Da inscrição agora.
A inscrição é feita exclusivamente via portal CEDERJ, www.cederj.edu.br. É desnecessário dizer que essa é possivelmente a parte mais importante do edital e que você deve prestar maior atenção. Logo de cara existem dois procedimentos: aqueles que não solicitaram isenção do pagamento da taxa de inscrição, que está no item 3.1.1 até o item 3.1.1.3.1, e os que solicitaram a isenção, que é dali em diante, no item 3.1.2. Tá? Os candidatos deverão acessar o site já informado, né, o do CEDERJ, preencher o formulário de inscrição, imprimir o comprovante, isso é muito importante, e tão importante quanto, obviamente, pagar essa inscrição, né? Senão, se você não pagar, não tem jogo, você perde, não tem vaga, não tem nada, tá bom? Qualquer erro na sua inscrição deve ser imediatamente comunicado ao CEDERJ, tá? Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Tá? Não serão aceitos depósitos ou agendamentos que não forem compensados. Então, se você falar, usa o Internet Bank, agendou o pagamento para não sei quando, porque não tem dinheiro na conta agora, confirma que esse pagamento foi feito, tá? Porque se você só agendar, é óbvio, né, gente? Se só agendar, não vai ser validada a sua inscrição. E outra coisa também muito importante, tá? Não deixem para a última hora para imprimir o boleto. Pode ser que não dê tempo de validá-lo. Esse é um procedimento que consta no nosso sistema de pagamentos, no sistema brasileiro de pagamentos, que os boletos eles têm que ser validados e isso é feito pela instituição bancária, não é o CEDERJ e não é o candidato que faz isso. Então, se você imprimir o boleto hoje para pagar hoje, pode ser que dê, mas é bem provável que você não consiga fazer o pagamento. Isso aí só talvez no mesmo dia mais tarde ou no dia seguinte. O mais seguro é no dia seguinte. Então, não tenho dinheiro, não tenho como pagar agora. Beleza, não tem problema. Imprime o boleto, deixa ele salvo em algum lugar aí na tua mesa ou imprime em PDF e salva na área de trabalho e paga no último dia se você quiser. Não deixa para o último dia que sempre pode acontecer algum problema, né? Mas paga no último dia se quiser. O importante é você imprimir antes. Esse é o importante. Terminou a inscrição, imprime logo. Imprime, bota em cima da mesa, espera lá o dia do pagamento, ou salva na tua área de trabalho, como eu já falei, e imprime no dia que for pagar, tá? Não deixem para a última hora. Eu ia fazer um curso de extensão em História na UERJ, né? Eu sou formado em Direito, mas esse curso de extensão ele não exige a graduação em História. Você pode ter qualquer graduação e fazer lá o teu curso de extensão. No caso, ele seria de História Antiga e História Medieval. Tá? Depois, de repente, eu até faço um videozinho sobre ele. Aí eu ia fazer esse ano, né? No ano passado, na hora de fazer a minha inscrição, no início desse ano, não lembro exatamente quando, acho que era fevereiro desse ano. Eu deixei para o último dia, fiz a inscrição, imprimi o boleto, na hora de pagar no aplicativo do celular, não deu. Deu lá boleto não validado, alguma coisa assim. Corri, desci lá no banco, né? No caso, no caixa, ainda deixei para última. Ainda deixei para depois das 4 para fazer o pagamento. Cheguei lá no caixa eletrônico, leitura do código de barra, mesma coisa, boleto não validado. Aí acabei não fazendo o curso. Então, deixa eu repetir, gente. Não deixa para imprimir no último dia do prazo. Até paga no último dia, mas não imprime no último, tá bom? Após o pagamento do boleto, não poderá haver troca de informações relativas à inscrição, como curso, polo ou língua estrangeira, para a qual você vai fazer prova, né? Se vocês pagarem um boleto e quiserem mudar de curso, não será possível, né? Só realizando uma nova inscrição e pagamento. Em caso de múltiplas inscrições, valerá apenas a mais recente. Então você estava meio maluco aí no dia, não sabia exatamente o que fazer, se inscreveu 3 vezes para 3 cursos diferentes. Só vai ficar valendo, primeiro, aquela que você pagar. Se você pagar as 3, está com dinheiro sobrando e paga as 3, só vai valer aquela que você pagou por último, né? A mais recente, tá bom? Isso é justamente para evitar que uma mesma pessoa concorra em várias vagas. Você tem que pelo menos saber isso, né, gente? A graduação é o futuro, é a profissão que vocês vão querer. Pelo menos ter uma ideia do que vocês vão fazer, vocês precisam ter, né? Ainda que você queira mudar depois lá na frente. Não gostei e tal, vou fazer engenharia de produção. Beleza, não tem problema, mas pelo menos nesse momento vocês têm que saber o que querem. É fundamental acompanhar o processamento da inscrição. Se após 2 dias úteis do pagamento do boleto, né, o status lá no site, você acessa de novo o site e verifica lá o status. Tá lá como não pago. Vai ser preciso você mandar um e-mail para a coordenação
O e-mail é vestibular@ccierg.edu.br. Esse e-mailzinho tá lá no edital, tá? É só vocês verem aqui, ó, tô marcando. E informando o ocorrido e anexando o comprovante. O edital não diz que tipo de comprovante é esse, de inscrição, mas eu acredito que só pode ser o comprovante de pagamento, né? Mas manda os dois. Manda o comprovante de inscrição, que você imprimiu lá quando você fez sua inscrição, né? Espero que tenha impresso. E o teu comprovante de pagamento. Os candidatos da UFRJ deverão observar alguns procedimentos adicionais, tá? Que estão previstos lá no item 3.1.1.3. Como eu disse ali na frente, a UFRJ tem praticamente que um item, em vários momentos do edital vocês vão ver que a UFRJ tem itens específicos só para ela. Um detalhe importante é que aqueles que solicitarem isenção e o pedido não for deferido, né, ou seja, aprovado, deverão completar sua inscrição preenchendo o formulário no site e pagando a taxa até a data informada. Isso está no item 3.3. Não vou dizer aqui a data porque vocês vão fazer o vestibular só em 2020.1, né? Então essa data obviamente vai ser diferente. Aí não vou dizer aqui para não ficar complicado, mas acesse o edital de 2019, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver, tá? Os candidatos podem escolher até 2 outras opções de polo ao se inscreverem, né? Então você vai lá, Caxias, História, como eu disse, tem lá em Caxias, Miguel Pereira, Piraí, Resende. Você pode botar a tua primeira opção, como eu fiz, né? História em Caxias. Depois uma segunda opção você bota num outro lugar, preferencialmente, né, gente, próximo à sua casa. Não adiantaria, por exemplo, eu colocar em Resende, que eu ia cair lá naquela situação que eu falei no início. Eu vou lá sábado e domingo para Resende, nada contra, cidade ótima, já estive lá, inclusive, no fórum de lá. Mas é óbvio que não tem como, né? Quantas horas eu vou levar daqui para lá? Nem sei quantas horas são. Então, bota aí essa segunda opção, é opcional. Só vale a pena mesmo se você morar ali num lugar central que seja perto aí de pelo menos 2 polos, tá bom? É importante lembrar, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Por que você bota faz 2 opções? Porque tem a reclassificação, né, gente? Depois que tem a primeira chamada de preenchimento de vagas, o pessoal vai lá, é chamado, se inscreve. Alguns dias depois, eles dão uma olhada lá, verifica, sobrou vaga em Resende, sobrou vaga em você se inscreveu para Caxias, sobrou vaga em Piraí e tal. Aí eles chamam novamente os candidatos que passaram para preencher essas vagas. Então você bota essa segunda opção que você pode entrar nesse para concorrer também com a nota do Enem, é preciso informar o número da inscrição dele no Enem, tá? No ato da inscrição do CEDERJ, tá? No item 3.5. Novamente, o candidato a uma vaga ofertada pela UFRJ deverão realizar algumas etapas adicionais, que estão descritas aí no edital, tá? Muita atenção aos documentos necessários lá para a prova, tá? Lembrando que não serão aceitos protocolos de qualquer espécie e que carteiras expedidas pelos órgãos profissionais ou de classe, né, carteira do AB, carteira de contador, etc., eles devem conter o número da identidade que deu origem, tá? O número da sua identidade civil, digamos assim, aquela que você tira na Secretaria de Segurança, no Detran, no caso aqui do Rio de Janeiro, né, etc. Tua carteirinha, se você já tiver uma profissão que tenha carteira profissional válida, né? Vem escrito na carteira. Esta carteira é válida no teu território nacional, conforme lei, não sei o que, não sei o que lá, tá? Uma dica que eu dou para vocês, tá? É quem tiver só um documento, no caso só a sua identidade, um jovenzinho de 18 anos e tudo, que não tem ainda carteira de outra profissão nem nada, uma boa opção é você tirar a sua carteira de trabalho, né? Ela vai ser necessária, serve como documento oficial de identificação e é sempre mais um, né? É bom para você ter ali contigo que se acontecer alguma coisa com a tua carteira oficial, principal, você pode usar a carteira de trabalho. Pode tirar passaporte também, mas aí já é mais complicado, porque o prazo é maior e tem um custo também maior. A carteira de trabalho, salvo engano, é de graça. E para os homens tem pelo menos uma vantagem do serviço militar obrigatório, é que ela lhe dá o certificado de reservista, que também é válido como documento de identificação, tá? Então, pelo menos para isso serviu aquele serviço militar obrigatório, tá?
Então, no dia da prova, vocês têm que ir com a carteirinha que deu origem, que vocês usaram para inscrição, tá? Mas se você ou perder ou for assaltado, que é algo bem comum aqui na nossa cidade, faz o boletinzinho de ocorrência. Você pode fazer boletim de ocorrência para perda também. Aliás, eu aconselho que façam, tá? Para evitar aí problemas no futuro. O neguinho pega tua documentação e abre uma empresa no teu nome, tu nem fica sabendo, vai saber quando começar a receber ações de falência, pedido de falência, etc. Isso já aconteceu várias vezes, não chega a ser comum, mas já acontece, tá, gente? Mas então, você faz o teu boletim de ocorrência e tudo, e no dia da prova você leva o protocolo do boletim de ocorrência, né? Aliás, leva o protocolo, não, leva o boletim de ocorrência com a sua outra carteira, né, para poder justificar. Os utilizadores de nome social deverão formalizar o pedido de inclusão dele pelo e-mail vestibular@ccerd.edu.br. Isso está no item 3.7.1, tá? Para quem não sabe, o nome social é um nome com o qual você se identifica, com o gênero com o qual você se identifica, né? Então, normalmente é para transexual vídeo, tá? Enfim, é um direito que está assegurado aí às pessoas que se identificam com outro gênero, transexuais, etc. O edital dá ciência também aos candidatos de que, apesar de ser um curso à distância, ele tem muitas atividades que são presenciais, tá? Entre elas, o estágio obrigatório, porque afinal de contas nós estamos fazendo um curso de licenciatura, né? Ele é voltado para o segundo, para a formação de professores do segundo grau. Já falei sobre isso, né? Licenciatura e bacharelado lá no primeiro vídeo, não tem diferença entre os dois, a não ser as matérias específicas da pedagogia, que é a que você utiliza para dar aula, tá bom? Além do estágio obrigatório, algumas matérias têm também atividades extras, presenciais, né? Como trabalho de campo, trabalho em laboratório, etc., que periodicamente vocês vão ter que fazer também. Então, vocês já ficam cientes disso aqui, tá? Prosseguindo da confirmação da inscrição, é bem simples aqui. Assim que for disponibilizado o cartão de confirmação de inscrição, o CCI, vocês devem baixá-lo e confirmar atentamente seu conteúdo. Qualquer erro deverá ser imediatamente comunicado pelo aquele e-mail que eu já informei aqui, tá? Tá no item 4.3. O CEDERJ não envia o CCI por correio ou e-mail. E vocês é que devem verificar o endereço local de prova. Ele também não manda nenhum tipo de informação de você vai fazer prova no lugar tal. Não tem isso, tá? Pega o cartão de confirmação, lê e já anota logo em algum lugar o dia da prova. O dia, né, óbvio, e o local de prova. E por falar em prova, agora vem a segunda parte mais importante do edital, né? Primeiramente, atenção, o horário de entrada nos locais de prova, porque apesar de começarem às 9, os portões fecham às 8h50, tá, gente? Então, cuidado para vocês não virarem meme. Que essa também é a preocupação da vida moderna, né? Um videozinho um videozinho maroto que alguém esteja fazendo, uma fotinho, pronto, viraliza na internet e tá aí tua reputação digital comprometida por alguns anos, né? Para quem se importa com isso, claro, né? Bom, serão 60 questões de múltipla escolha com opções de A até D, a serem registradas em um cartão resposta, e o verso desse cartão de resposta é onde vocês vão fazer a redação de até 25 linhas. Pessoalmente, eu prefiro 30, acho que 30 são só 5 linhas de diferença, mas essas linhas são importantes. Mas, enfim, o CDR não pensa assim, botou 25 linhas, então é o que vocês têm que se atentar. É importante verificar que se você quiser dar uma... Assim, se vocês quiserem copiar alguma coisa do enunciado ou dos textos que serviram de base para a redação, essas linhas vão ser desconsideradas, tá bom, gente? Então, se você fizer uma redação de 25 linhas e copiar 2, 3 linhas, exatamente como está no texto ou no enunciado, essas 2, 3 linhas elas vão ser desconsideradas no momento da correção, tá bom, gente? Então, fiquem atentos a isso. Com essa limitação de linhas, vocês têm que tomar cuidado para não serem prolixos demais, né? Tem que ser muito objetivo, muito assertivo em suas afirmações, suas colocações. Não fique enrolando, porque senão não vai dar para concluir.
ou desenvolver adequadamente o seu texto, tá? Isso é muito importante. Se eu tivesse que eleger os dois principais pontos da redação, seriam com certeza fluidez e coerência, tá? O texto ele deve ser objetivo, conciso, direto ao ponto. São só 25 linhas, como eu já falei. Não dá para contar muita historinha e não há nada pior do que cair em contradição. Defender uma ideia ao longo de todo o texto, chegar lá na conclusão, enfiar um mas e aí desmontar tudo que você tinha dito anteriormente. Isso acontece às vezes quando você vai fazer uma redação em que você dá uma opinião que você não acredita muito e tal, então você acaba se sentindo meio culpado e bota um mais lá no meio. Então, falem sobre aquilo que vocês realmente acreditam, que vocês realmente entendam. Agora, lógico, né? Evitem temas muito polêmicos, temas muito controversos. Quer dizer, o tema é definido pela banca, né? Mas evitem opiniões sobre esse tema que sejam muito controversas, que sejam muito difíceis de defender. Vou dar um exemplo radical aqui. Se você acha que a polícia tem o direito de assassinar as pessoas quando for entrar nas comunidades e tudo, você pode até ter esse direito, né? Todo mundo tem o direito, inclusive, de ser estúpido. Mas não coloca isso na prova, tá? O STF, ele já se manifestou que questões relativas a direitos humanos, contrárias aos direitos humanos, não podem acarretar na prova ser zerada, mas você pode perder ponto, tá? Então, prestem muita atenção, deixem a polêmica de lado e sejam objetivos no que vocês quiserem defender. E principalmente acreditem naquilo que vocês estão escrevendo. Porque se você for entrar numa de tentar escrever uma redação pensando que com isso vai agradar o, o professor da banca, você pode se dar mal. Porque é difícil você escrever sobre o que você não acredita, né? Não dá para ver a falta de sinceridade nas palavras, tá bom, gente? Isso não é conversa fiada, não, é verdade mesmo, tá? As provas, elas são realizadas nas regiões dos polos para os quais vocês se inscreveram. Atenção, não é no polo, tá, gente? É na região do polo. Então, se você se inscreveu para cursar História em Caxias, a tua prova vai ser em algum lugar de Caxias. Em Resende, em algum lugar de Resende. Esse algum lugar é provavelmente uma escola pública, né? Porque eles têm convênio com esse tudo. Inclusive, nas provas presenciais, elas nem sempre, quase nunca são no polo. Em geral, elas são em alguma faculdade, algum colégio público ali da região. O de Caxias é bem legal porque o colégio público onde a gente costuma fazer as provas fica nos fundos do polo. Então é bem tranquilo, se você já conhece o polo, você chega fácil e fácil na prova, no local de prova. Uma dica que eu dou aqui é vocês justamente darem uma olhadinha antes no Google Maps, onde fica esse local de provas, né? Ver se tem alguma comunidade por perto, qual é o ônibus ou o trem que seja que vocês têm que pegar para chegar lá, o tempo que leva, isso é muito importante para vocês poderem planejar. Não deixa para sair na última hora, tá? Porque é sempre perigoso, pode acontecer um acidente, o trem pode atrasar, aliás, a tua prova é no final de semana, então se você for de trem, optar por ir de trem para algum desses lugares, para Caxias, por exemplo, o trem no final de semana tem intervalos maiores, tá? Se um atrasar, você pode perder a prova se você sair só com 1 hora de antecedência, tá? Tem que sair com pelo menos 1 hora e meia. A não ser que você, óbvio, more bem perto do local, né? Aí é óbvio que não precisa, mas mesmo assim, até para chegar tranquilo, chegar calmo, não chegar lá todo esbaforido, todo, ai meu Deus, quase me atrasei, tudo que já é um estresse a mais, tá bom? Então prestem muita atenção nisso. E quando eu falei ali se é próximo de alguma comunidade, não é questão de preconceito não, tá, gente? É porque vivemos numa cidade que é perigosa. Tem um monte de informações aí na mídia de pessoas que foram seguir GPS e deram de cara com uma comunidade e sofreram violência, até morte, inclusive, tá? Então, presta atenção. Se você for de carro, né? Se você for a pé, também basta apenas ter aquele cuidado básico que a gente sempre tem quando está andando em qualquer lugar do Rio de Janeiro, né? Porque, infelizmente, a nossa cidade tem esse problema sério o nosso país de um modo geral, mas a nossa cidade especificamente tem esse problema sério de segurança, tá? É importante também que vocês tenham em mente que zerar a redação, português ou alguma das matérias específicas elimina o candidato de imediato, tá? Basicamente, tem um monte de regra lá de como é feita a correção, se
quantos por cento da prova você faz, os primeiros 1000, os primeiros não sei o que e tal. Bom, basicamente a sua redação ela só será corrigida se o candidato atingir pelo menos 50% da pontuação da múltipla escolha. Então não adianta você focar nessa redação que define tudo, vou dar só uma estudadinha de leve aqui nas questões de múltipla escolha. Não faça isso. Dedique-se o melhor possível, tá? Porque isso você tem que acertar uma quantidade mínima de questões de múltipla escolha para que a sua redação seja corrigida, tá bom? Tem um monte de detalhezinhos chatos pra caramba de ler, tá tudo aí no edital, se você quiser perder tempo lendo. Perder tempo ou não, né? Depende do seu ponto de vista. Eu confesso que não li, sou advogado, mas não acompanhei essa regra não, tá? Confiei que o CDR iria fazer a correção direitinho e tudo, e bom, passei, né? Vamos lá. A listagem, mas quais são as minhas específicas? Como é que eu vou saber? Bom, a listagem ela tá no próprio edital, no item 5.3.1, mas é bem lógico, né? Se é história, quais são as específicas de história? Geografia e a própria história, né? Matemática. Matemática possivelmente, eu não olhei aqui, mas vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, possivelmente é só matemática mesmo. Física deve ser física e matemática, e por aí vai, tá? Então, um simples bom senso também, ele já resolve muito desses problemas para vocês, tá? Revisão de prova. Não tem nenhum tipo de revisão das provas de múltipla escolha, né? Até porque não tem o que revisar. Ou tá certo ou tá errado. Se tiver alguma coisa errada no gabarito, né? Alguma questão errada, indicação de letra equivocada, o próprio CADERJ vai anular essa questão. Se você tiver certeza que determinada questão está errada e a banca não corrigir, você sempre pode recorrer ao judiciário, né? Consulta um advogado, ele vai te orientar direitinho, pede antecipação de tutela para que você faça a sua inscrição até a decisão de mérito, tá bom? Mas isso é bem raro de acontecer, tá, gente? É uma prova bem simples, de segundo grau, vestibular, é bem raro de acontecer. Em concurso público até que acontece, mas em vestibular não é muito comum não, tá? Você pode ver a sua redação de forma online, tá? E por que isso é importante? Para você verificar como foi corrigida, porque aqui sim cabe uma revisão. Se o professor na hora de corrigir dizer que você foi contraditório ou que você não foi coerente com a sua argumentação, você pode chegar lá e você pode contestar. Aí como é que é essa contestação? É só pedir a revisão? Não, você tem que fundamentar, você tem que justificar. Então você tem que chegar, preencher o formuláriozinho e explicar exatamente por que você acha que aquela correção está errada. Como vocês estão vendo, não é simples de fazer, mas também não é impossível, né? Se você tiver certeza do que está fazendo, não vai ter problema nenhum. Tá? Atenção ao prazo para requerer essa revisão que é feita no próprio portal que eu já informei aqui várias vezes, tá? Bom, da pontuação. A pontuação das 60 questões de múltipla escolha, ela varia de 0 a 166. Tá? Cada questão geral vale 2,5 pontos e as questões das matérias específicas valem 3,5 pontos em caso de duas específicas ou 4,5 no caso de apenas uma específica. Tá? A nota da redação varia de 0 a 84 e a nota final corresponde ao somatório dessas duas, múltipla escolha mais redação, dividido por 25. E são aceitas apenas 4 casas decimais. A quinta casa, no caso, ela é desconsiderada, né? Caso dê uma dízima periódica, né? Ela é desconsiderada e pelo que eu li aqui no edital, não fala nada de arredondamento. Só corta e pronto. Se a quarta casa for um 9, fica 9 mesmo, não arredonda para o próximo. Se for 1, fica 1 mesmo, não arredonda também para 0, para baixo. Tá bom? E agora vem a questão da matrícula. Foi lá, fez a prova, passou, parabéns. Vem a matrícula e inscrição em disciplinas. Tá? Aprovado, o candidato deverá visitar o portal cederj.edu.br, que eu já falei várias vezes, localizar o link do requerimento de matrícula e preencher inteiramente, imprimir e se dirigir na data agendada, óbvio, né? Ele próprio ou seu procurador devidamente habilitado, ou seja, com procuração, com firma reconhecida, tá? No polo para o qual foi classificado, né? Você escolheu isso lá na sua inscrição, lembra? Caxias, não sei o que, papapá. Então,
vai para o Polo de Caxias para fazer a sua inscrição lá, caso tenha sido essa a sua opção. E munido obrigatoriamente do original e cópia dos documentos requeridos por cada instituição. Para História na Unirio, né, ela exige a certidão de nascimento ou casamento, identidade, título de eleitor, comprovante de votação nas últimas eleições, prova de estar quite com serviço militar, se couber, certificado de conclusão do ensino médio ou declaração provisória enquanto o mesmo não é expedido, histórico escolar do ensino médio, 2 fotos 3x4, CPF, cópia da publicação no Diário Oficial da conclusão do ensino médio ou, na sua ausência, declaração da Secretaria de Estado atestando a autenticidade do curso. A Unirio exige aí essa publicação do DO, tá, gente? Porque é uma maneira que ela tem de fiscalizar se o seu curso é válido ou não. Porque só publica no DO os cursos reconhecidos pela Secretaria de Segurança. Isso é uma preocupação específica da Unirio. Nem todas, acho que ela é a única que exige isso, acho que as outras não exigem. Então, gente, aqui eu tenho algumas dicas para dar para vocês, tá? Comprovante de votação nas últimas eleições. Também conhecido como aquele papelzinho que o mesário te entrega e você joga fora, né? Todo mundo faz isso, eu não conheço ninguém que os guarde. E agora, vou precisar dele? Não necessariamente, tá? Vocês podem acessar, se esse for o caso de vocês, né, como foi o meu, eu nunca guardei esses comprovantezinhos, não tem problema. É só acessar o site do TSE, o linkzinho tá aí, tá lá na matéria digitada ou aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode imprimir um comprovante de quitação eleitoral, tá? Ele serve, tem o comprovante de quitação e tem também, você pode imprimir num outro link digamos, o validador desse requerimento. Imprime os dois, grampeia e deixa juntinho com a tua documentação, tá? Esse validador é simplesmente um código que você digita e ele imprime uma outra tela dizendo que aquela declaração que você está apresentando é válida, tá bom? Isso aí é importante a gente sempre ter. Para gerar esse comprovante, basta você ter seu número de eleitor. Ah, mas também não sei de cabeça meu número de eleitor. Não precisa saber de cabeça. Você preencheu no teu requerimento lá de tanto o de inscrição quanto o de matrícula, você já precisou preenchê-lo. Mas se não tiver aí à mão, também não tem problema. No mesmo site do TSE, você vai lá, busca número do título e locais de votação. Digita lá teu data de nascimento, teu nome, data de nascimento, nome da mãe, que ele gera o teu número de eleitor lá, do certificado de eleitor, tá bom? Outra coisa também bastante importante é essa questão que eu já falei aí do diário oficial, né? Não deixa para a última hora, separa logo a documentação anteriormente. Mas se você for parecido comigo, você vai deixar para o último dia. Foi o que eu fiz na hora que fui separar a documentação. Eu verifiquei que eu não tinha mais essa cópia do DO, né, do Diário Oficial. Aí bateu aquele desespero. Falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Chegou no dia seguinte, no dia da inscrição em disciplina, fui lá no centro da cidade que tinha um local que fazia pesquisa em DO. Você paga, ele faz a pesquisa e te entrega a cópia da folha que você precisa, tá? Cheguei lá, expliquei tudo e o que aconteceu? O cara fazia realmente a pesquisa, mas o resultado era só em 2 dias. E eu precisava, para aquele dia da, da cópia do DO, porque era o dia da inscrição. E não tem essa de entrega depois ou dar um prazo diferente, não, tá, gente? O dia da inscrição é o dia da inscrição. Não conseguiu? Tchau, tchau. Aí bateu aquela coisa, falei, putz, e agora? Eu não vou conseguir. Aí eu lembrei, né, que já que é DO do Estado, falei, pô, eu vou lá na Alerj, né, Assembleia Legislativa do Rio, para verificar se de repente eles têm isso lá em algum lugar. Cheguei lá, fui muito bem atendido logo pela funcionária que estava ali na frente, perguntei, vem cá, eu preciso de uma cópia do DO, como é que eu faço aqui? Tem um local que que eu verifique isso? Ela falou, você pode ver na biblioteca da Assembleia, lá tem esse tipo de informação. Falei, ótimo, beleza. Aí ela me deu as orientações, cheguei lá na biblioteca, me preparei para contar lá uma história triste lá, que não era mentira, era verdade, eu estava realmente no desespero, era realmente triste. E a funcionária também me atendeu muito bem, com aquela cara assim de interrogação. Eu falei, calma, filho, eu tenho 40 anos, tá, gente? Calma, filho, não fica nervoso.
que você precisa? Eu preciso da cópia do meu DO e tal, da conclusão de curso. Eu falo, não tem problema, isso aqui sempre a gente sempre tá sempre atendendo gente aqui dessa situação. O que você precisa? Eu preciso da cópia, mas eu preciso para hoje, tem como eu consultar? Não precisa consultar não, a gente mesmo faz isso, me dá só seu nome, aí eu dei lá meu nome. Em geral, no verso do teu certificado de conclusão do curso ou do histórico, tem as informações do DO, né? A data, a folha e o livro em que está. Isso facilita bastante. Pega essas informações, vai lá na biblioteca, que eles informam para você, que eles pegam para você a cópia do DO. Aí te entrega lá numa boa, sem problema. Se você não tiver essas informações, que é raro, normalmente eles colocam, você vai precisar, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Você vai ter que pelo menos saber o ano que você se formou, né? E indicar seu nome para ela. E aí ela vai lá e busca e não sei se vai ficar pronto no mesmo dia, tá? Então não deixa para última hora não, tá, gente? Então ela me entregou, tava lá carimbado, cortesia da Alerj, nem pagar eu precisei. E entregaram. O serviço lá que eles prestaram foi muito bom, foi muito bem atendido. E é raro a gente ser atendido lá pelos órgãos públicos, né? Então tem que agradecer quando realmente isso acontece, tem que reconhecer, tá? A Alerj, ela fica lá pertinho da estação da Carioca, você salta na Carioca, atravessa Rio Branco, chega lá em direção àquele edifício Garagem Menezes Cortes e à direita fica o fórum, à esquerda fica a Assembleia, né? Tem uns prédios entre um e outro, né? Não é um do lado do outro, mas cai um pouquinho para a esquerda, você rapidinho chega lá. Não tem erro, porque é um prédio clássico e tem lá a estátua de Tiradentes bem na frente. Então não tem como errar, tá bom, gente? Aqui tô mostrando para vocês aqui mais ou menos o trajeto no Google, no Google Maps, né? E a fotinho aqui da fachada do prédio para facilitar para vocês. Tá vendo? É isso que vocês têm que fazer quando vocês tiverem lá a inscrição em o local de prova, né? Dá uma verificada, vê como é que chega no Google Maps, dá uma olhadinha na cara do prédio para não passar por ele ou ficar perdido procurando, tá bom? O endereço, caso vocês precisem para botar no Google Maps, é Rua 1º de Março, sem número, Praça 15. Ok? Vamos lá. Um detalhe importante é que, finalizada a matrícula, você recebe, né, o comprovante. Né? Recebe não, né? Ele aparece na tela. Imprime isso, né? Óbvio, por razões óbvias, né? Porque pode dar algum erro na sua inscrição. Então você chega lá no dia da matrícula, o cara, não tem nenhum fulano aqui. Não, tem sim, aqui, ó. E mostra o teu requerimento de matrícula impresso, tá? E ele é importante também por outro motivo, porque é com ele que você... Aliás, não é com ele, não. Você vai lá, faz a inscrição, correndo tudo certo, entrega a documentação, o sujeito preenche outro formulário lá, nossa, preenche muito por formulário. Preenche outro formulário lá na hora à mão e o funcionário te entrega o teu comprovante de matrícula. Com esse comprovante de matrícula é que você guarda, né, de novo, se der algum problema lá na frente, não, ninguém se matriculou. Não, matriculei sim, tá aqui a prova. E além disso, é com ele que você retira o material didático no dia da aula inaugural. Você já sai dali sabendo qual é a data da aula inaugural, e que vai ser no teu polo, ainda que ela não seja exatamente no polo, normalmente como tem muitos alunos, eles concentram numa escola, normalmente a escola que você faz prova, tá? E aí depois você, munido desse comprovante de matrícula, você vai lá no polo, na secretaria e retira o material didático impresso. Eu não optei por isso, eu resolvi que essa minha graduação ia ser toda ela digital, não uso papel para nada aqui, só para matrícula e essas coisas assim. Logo no primeiro, já estou já no quarto período sem usar uma folha de papel para essa graduação. E está funcionando perfeitamente, vou fazer um videozinho depois sobre isso, tá? Bom, finalmente chegamos aqui ao final. Reclassificação, interesse em vagas remanescentes e disposições finais. Isso aí eu já falei para vocês, né? Quando ocorre a primeira chamada, o pessoal que não seguiu as minhas dicas e não separou a documentação com antecedência ou não se perdeu na hora de fazer a matrícula, não olhou no Google Maps, não fez a matrícula, não se efetivou, eles pegam essas vagas que sobram e fazem uma reclassificação. Lá no início, quando eu mostrei o site para vocês e tal, vocês devem ter visto que já está aqui na terceira reclassificação, né? Então, se você não passou, mas ficou pertinho ali da nota de corte, vale a pena acompanhar para saber se você vai ser chamado nessa reclassificação, tá bom, gente? Bom, basicamente é isso.
Obrigado aí pela atenção, pelo apoio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar uma olhadinha no nosso site, lá no nosso blog, que vai ter essa matéria aqui digitada. Badala o sininho e é isso. Tchau, tchau, gente. Valeu!